Colégio Quiteto, Itaquaquecetuba, 15 de maio de 2020. Nome: Turma 1º ano A, Professora Renata Santos, Disciplina História. Olá, meus amores, tudo bem? Vou pedir por gentileza que vocês peguem a apostila de História e abram na página 38. Nessa unidade 2, nós vamos conversar sobre o registro das histórias e das memórias. Prestem bastante atenção no texto que a professora vai ler. Você consegue imaginar um mundo em que a escrita não existisse? Pois esse mundo existiu. Isso foi há milhares de anos. Naquela época, todas as coisas já tinham nome, mas o homem ainda não sabia como escrevê-los. Devia ser muito difícil aprender a se lembrar de tudo. Já vimos que desde cedo as crianças aprendiam com os adultos. Você se lembra de como isso acontecia? Era por meio das histórias contadas pelos mais velhos em suas andanças. Eles já tinham enfrentado os perigos de animais ferozes, tempestades, frio e calor intenso. Também já tinham feito incríveis descobertas e invenções que acabavam beneficiando a todos. Quando a escrita foi inventada, essas histórias e descobertas importantes começaram a ser registradas. Era uma garantia de que os conhecimentos não se perderiam com o passar do tempo. O uso da escrita também foi se diversificando. Além dos conhecimentos, começaram a ser registradas as histórias imaginadas pelos homens. E mais, diferentes povos inventaram a própria escrita e passaram a escrever suas regras de convivência. Desde a sua invenção, a escrita percorreu um longo caminho até chegar aos dias atuais. Nesta unidade, você estudará a respeito da invenção da escrita e da sua importância na vida das pessoas até os dias atuais. Aqui está. O sumério escrevendo em tablet de argila aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. O egípcio escrevendo em papiros aproximadamente 1.350 anos antes de Cristo. O copista escrevendo em pergaminhos aproximadamente 1.260 anos depois de Cristo. O grego escrevendo em pergaminhos aproximadamente 450 anos antes de Cristo. Oficina em que se produziam livros meados do século XV. Criança usando notebook aproximadamente 2018. O homem usando um computador aproximadamente 1999. Secretária com a máquina de escrever início do século XX. Olha só como a escrita foi se modificando ao passar do tempo. A escrita é mais importante do que você imagina. Vamos imaginar que existia um homem chamado Eridu. Certo dia, Eridu descobriu que, misturando um metal chamado cobre com outro chamado estanho, ele obtinha um material mais forte, chamado bronze. Os objetos de bronze duravam mais do que aqueles feitos com outros materiais. Aqui nesse espaço vocês irão desenhar um objeto de metal que você gostaria de fabricar se tivesse vivido naquela época. Usem a imaginação de vocês. Mas para fazer o bronze, era preciso seguir uma receita. Colocar 9 partes de cobre para uma parte de estanho. Assim, Eridu começou a fazer jarros, ferramentas e espadas desse material. Um dia, Eridu morreu e ninguém mais sabia como fazer o bronze. A escrita ainda não existia. Agora teriam de esperar surgir um homem tão esperto quanto Eridu, para desvendar novamente o segredo do bronze.
e torcer para que alguém inventasse logo a escrita. Já pensou quantas coisas teríamos perdido se a escrita não existisse? Muitas coisas, né? O dia em que alguém começou a escrever. Há milhares de anos, em uma parte do mundo muito distante daqui, conhecida como Mesopotâmia, viveram diversos povos. Entre eles estavam os sumérios. Este povo inventou a primeira forma de escrita que conhecemos. Ela ficou conhecida como escrita cuneiforme. Os sumérios escreviam de um jeito muito diferente do nosso, e não é só por causa das letras, que naquela época chamadas caracteres. Naquele tempo ainda não existiam papel, nem lápis, nem caneta e muito menos borracha. No lugar do papel era usada uma placa de argila, aqui ó, uma placa de argila conhecida como tablet. Assim, os caracteres eram marcados com a ponta de uma vareta de bambu. Terminado o trabalho, o tablet era colocado em um forno bem quente. A alta temperatura secava a argila e fixava a escrita. Que ideia genial! Olha só que legal. Escribas, o dono da escrita. Quando a escrita foi inventada pelos sumérios, as poucas pessoas que sabiam usá-las eram os escribas. Um escriba era treinado desde criança para escrever, e escrever muito bem. Os escribas trabalhavam nos dois edifícios mais importantes de um reino naquela época, que era o templo e o palácio. No templo, sua função era registrar tudo o que se produzia na agricultura e no pastoreio. Os estoques de alimentos ficavam no templo, que também funcionava como tipo de depósito. O que as pessoas compravam e vendiam também passava pelo registro dos escribas. Deste modo, ficava mais fácil de preparar para períodos de falta de alimento. Nós temos aqui, olha, zigurate. Era o nome dado aos templos sumérios. Na foto você vê a base do zigurate de Ur. Ele está localizado no atual território do Iraque. Olha só. Olha o templo, como que era naquele tempo. Como você vê, o destino de populações inteiras dependiam do bom trabalho dos escribas. Quantas responsabilidades, hein? Eles eram muito importantes naquela época. No palácio, os escribas eram responsáveis por escrever todos os documentos do reino. Um deles era especialmente importante para organizar a convivência entre as pessoas e a lei. Um dos primeiros registros de lei nasceu na Mesopotâmia e utilizou a escrita criada pelos sumérios. Isso aconteceu durante o reinado de Hammurabi, que pertencia ao povo babilônico. O conjunto de leis formadas por Hammurabi foi escrito em uma rocha com mais de 2 metros de altura. Nela foram escritas 282 leis que ficaram conhecidas como Código de Hammurabi. Suas intenções eram proteger o mais fraco e resolver as disputas naquela sociedade. Uma dessas leis dizia que, se uma pessoa roubasse algo, teria de devolver em quantidade maior. Olha só que interessante.
Então, vamos lá. Nós aprendemos nessa unidade que os sumérios inventaram a escrita, que recebeu o nome de escrita cuneiforme. Os escribas eram os únicos que sabiam escrever e o trabalho deles era fundamental para a vida e a convivência das pessoas. Graças à escrita, criada pelos sumérios, um dos mais antigos conjuntos de lei que resistiu ao tempo foi o Código de Hammurabi. A escrita permite que os conhecimentos não se percam com o passar do tempo e, deste modo, sirvam às gerações seguintes. Olha só que interessante que é a escrita nos dias atuais. Atividade número 1, vamos fazer? Leia o texto a seguir, depois ligue as palavras dos quadrinhos da coluna da direita aos espaços em branco, para completar corretamente as frases de acordo com o que você aprendeu. Então, aqui estão as palavras: escribas, palácio, templo, sumérios, cuneiforme. Vamos às frases. Há milhares de anos, os criaram a primeira escrita que conhecemos. Ela foi chamada de escrita. Então, aqui vocês irão ver qual palavrinha se encaixa e ligar. As únicas pessoas que sabiam escrever eram os... Vocês vão observar qual palavrinha se encaixa aqui. Eles podiam trabalhar em 2 lugares, no e no. Prestem bastante atenção. Atividade número 2. Ligue cada um dos escribas ao local em que eles trabalhavam. Preste atenção na imagem. Eles trabalhavam nessa aqui, ou eles trabalhavam aqui. Prestem bastante atenção. Atividade número 3. Por que o destino de populações inteiras dependiam do bom trabalho dos escribas? A professora já leu no texto. Por quê? Vamos fazer juntos essa? Porque os escribas ajudavam a registrar todo o estoque de alimentos produzidos pelo povo e as suas compras. Até aqui estudamos o significado das palavras como zigurate e tablet de argila. Relembre com seu professor o significado dessas palavras e escolha uma imagem que melhor ilustre o que cada palavra significa. Procure essa imagem em material orientado pelo professor e colhe-a no espaço abaixo. Então, para realizar essa atividade, vocês irão pesquisar as imagens no Google, ok? E depois vocês irão colar, caprichem. Bom, meus amores, essa foi a nossa aula. Beijo, até a próxima.